Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. No vídeo de hoje vamos falar de três fundos, e eu digo três fundos e não três fundos imobiliários, porque um é um fiagro. Vamos falar de três fundos que estão a um precinho muito bom neste momento, pagando bons dividendos, são fundos bons e que estão baratos. Bom significa que eles têm uma boa liquidez, que têm um bom tamanho já têm um bom patrimônio, e estão pagando os dividendos muito bons. E que neste momento estamos podendo comprar a um preço mais barato do que a média. Vamos então atualizar a carteira, que neste momento até está acima do Ibovespa, por acaso. A carteira está menos 1,05, o Ibovespa está menos 4,34. E o CDI dando uma surra em todo mundo, isso no período dos últimos 12 meses. Esse mês recebi 179,80 de dividendos, portanto foi um mês muito bom. Já durante uns 3 ou 4 meses que eu estava recebendo 150. Esse mês, pumba, chegou a quase 180, portanto foi um aumento muito bom em relação aos meses passados. Vamos então falar dos dividendos fundos para o vídeo de hoje, para o vídeo não ficar muito grande. Primeiro fundo, VGIA11, é um FIAGRO, não é um fundo imobiliário do agro, não, ele é um FIAGRO, outra classe de ativo, apesar de ser primo do fundo imobiliário. Ou seja, ele funciona mais ou menos como um fundo de CRI, um fundo imobiliário de CRI, de CRIs, só que é um fundo que investe em CRAs, em certificados de recebíveis agrícolas, portanto, ele só pode investir em ativos que sejam do mercado agro, do agronegócio. Está custando 9,81 neste momento, está muito próximo da mínima das 52 semanas. Dividendo atual, 18,66, mas já vamos falar sobre esse dividendo porque ele não está 100% correto. Esse yield não está 100% correto. O que podemos ver? O patrimonial seria 9,54, portanto ele está ligeiramente acima do VP. Mas lembrando que é um fundo que está pagando muito dividendos, então eu não me importo de comprar, e inclusive esse mês está na minha lista, eu quero comprar mais algumas cotas dele, eu não me importo de comprar ele um pouquinho acima do VP neste momento. Lá no longo prazo ele vai baixar, com certeza, mas neste momento os dividendos que ele está pagando são muito altos, porque é um fundo 100% ligado ao CDI. É um fundo de ativos 100% CDI, então uma taxa Selic está muito alta, então o fundo está pagando um dividendo muito grande neste momento. Podemos até ver aqui, olha, 17 em agosto do ano passado, 17, 16, 15, 14, 15 e 15 em janeiro e fevereiro desse ano. Portanto, ele está pagando um dividendo muito alto em relação ao preço da cota. O último rendimento foi de 1,52, 1,5% ao mês, em relação ao preço do fechamento da cota, que foi 9,90. Hoje está mais barato, 9,81. Portanto, está mais de 1% ao mês, 1,52. Ele deve estar 1,54, 1,55 na cotação atual. Portanto, está pagando muito dividendo. E como não é previsão da taxa Selic baixar e não baixar muito, ou seja, ela pode começar a baixar esse ano, mas não vai baixar muito. Não vai passar de 13,75 para 9, por exemplo. Ela vai baixando pouco a pouco. Portanto, ainda temos vários meses ou até anos, possivelmente, em que vamos receber um dividendo muito bom desse fundo, porque ele é 100% CDI. Patrimônio de mais de meio bilhão, né? 697 milhões, 47 mil cotistas, liquidez diária, 4 milhões de liquidez diária. Portanto, é um fundo muito líquido, você pode comprar e vender a qualquer momento, não tem problema, a não ser que você tenha mais de 4 milhões para investir, mas provavelmente você não estaria vendo o meu vídeo se você tivesse milhões para investir, não é? Portanto, primeiro fundo que está a um precinho atrativo, 9,81, ele está neste momento numa emissão. Eu tenho direito de comprar a emissão, só que não estou muito interessado, porque o preço da cota, a emissão é 9,77. No mercado secundário, nós podemos ver que ele já teve há poucos dias, ele teve a 9,72, até teve abaixo do valor da emissão. Mas mesmo a 9,81, a diferença são 4 centavos. Eu recupero essa diferença comprando no mercado secundário, eu recupero essa diferença já no próximo dividendo. Enquanto quando a gente participa de uma subscrição, as cotas só integralizam 2 ou 3 meses depois. Portanto, durante esse tempo você não recebe dividendo das cotas novas.
só quando as cotas novas realmente são integralizadas e entram na sua carteira. A partir daí é que você começa a receber esse dividendo. Portanto, está compensando comprar no mercado secundário neste momento para receber logo no próximo dividendo, e já nesse dividendo você já cobre o valor da diferença que seria entre comprar no subscrição ou no mercado secundário. Portanto, Vigia, primeiro fundo, está pagando um dividendo altíssimo. Segundo fundo é um fundo também de base 10, é o GALG 11, é o fundo de logística. Se eu não me engano, é um fundo pequeno, mas ele tem 5 ativos. 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. Ele tem 5 ativos, 0 vacância, 0 inadimplência. A maioria, quase 50% no Rio Grande do Sul, tem na Bahia, em Pernambuco e São Paulo. Portanto, tem 5 ativos, fundo de logística. 11,31 de dividend yield no fundo de tijolo, e isso nos últimos 12 meses, mas ao preço atual ele é capaz de estar pagando, não é capaz de estar pagando mesmo, portanto 8,65, qual foi o último dividendo? 8,10, tá? Portanto está quase 1% ao mês. O último rendimento foi de 0,89, mas a cotação foi de 9,6, portanto como ele está agora a 8,65, o dividendo de 8 centavos faz com que ele esteja 0,90 e qualquer coisa, ou seja, quase 1% ao mês. Está na mínima, praticamente muito próximo da mínima histórica, teve 8,53 há pouco tempo atrás, mas agora está 8,65, portanto está muito próximo da mínima histórica. Está abaixo do VP, é um fundo com muita qualidade, é um fundo de mais de 500 milhões de patrimônio, 25 mil cotistas, liquidez diária 364 mil, portanto ele tem um pouco mais de 300 mil de liquidez diária, mas por ser um fundo de base 10 já é uma boa liquidez, a não ser que você tenha mais de 300 mil para investir, mas lá está, provavelmente você não estaria vendo esse vídeo. E interessante, ele já tem participação no IFIX, ele faz 0,4% do índice IFIX, o que já é muito bom. O facto de pertencer ao IFIX, ao índice, significa que ele já passou por vários filtros e que ele já tem uma certa qualidade para pertencer ao índice IFIX. Uma delas é a liquidez, portanto mais de 300 mil de liquidez diária. Fundo de tijolo, pagando um yield de 11,31, está próximo da mínima histórica e 0% de vacância, 0% de inadimplência. O único detalhe desse fundo é que ele tem alavancagem, mas a alavancagem ela está totalmente sustentada pelos contratos dos imóveis. O que significa? Se o inquilino, os imóveis são alugados para, por exemplo, 10 anos, 20 anos. Se o inquilino quiser sair do imóvel, ele tem que pagar uma multa. Essa multa, como a alavancagem está atrelada ao contrato, essa multa cobre a alavancagem a 100%. Ou seja, se o inquilino sair do imóvel que está com um contrato que tem alavancagem no contrato, a multa cobre a alavancagem, o inquilino sai, o imóvel vai para alugar, arranja um novo inquilino, volta a gerar renda e já não tem mais passivo, porque aquela multa já pagou a alavancagem do fundo. Portanto, é uma alavancagem totalmente coberta, sem risco e com excelente qualidade de crédito. Ok? Portanto, é um fundo de qualidade, apesar de ser um fundo pequeno, e é um fundo de troco. Significa que é muito fácil de você receber os seus primeiros dividendos e já comprar mais cotas com ele. Ok? Inclusive, eu estou pensando em colocá-lo na carteira aqui do canal, porque está um preço muito bom e um yield muito bom neste momento. Portanto, e eu gosto muito de fundos de logística. Gosto mais de logística do que de escritórios, de lajes corporativas. Acho que os fundos de logística têm uma maior demanda, principalmente agora a seguir a pandemia aumentou a demanda, e-commerce, grandes empresas precisando de grandes galpões, tem escassez. Portanto, pode ser uma excelente oportunidade. Estou pensando se vou adicioná-lo na carteira ou não. Ainda não tenho certeza, porque eu já tenho vários ativos na carteira. Mas mais um fundo de boa qualidade, com bom yield e de troco, ou seja, fácil de reinvestir os dividendos, eu estou realmente pensando em colocar na carteira. Ainda não decidi se vou ou não. Terceiro fundo, IRDM, Fundo de Recebíveis Imobiliários. Se você não conhece o IRDM, é porque provavelmente você não investe há muito tempo. Yield de 14,61%, não investe há muito tempo em fundos imobiliários, né? Yield de 14,61%, ou seja, está pagando bem mais do que 1% ao mês. O último dividendo deu quanto? 1,03% em relação à cotação de 91,51, quanto é que está? 89, portanto dá
dá um pouquinho mais do que isso, mas está pagando aí mais de 1% ao mês. 3% de participação no IFIX, 4 milhões de liquidez diária, portanto, muita liquidez, a não ser que você tenha 5 milhões para investir, mas provavelmente não estaria vendo esse vídeo. Patrimônio de 3 bilhões e 300, fundo muito grande, e está abaixo do VP. E por que é interessante que o Iridio esteja abaixo do VP? Porque há algum tempo atrás ele estava custando, portanto, em 25 de fevereiro de 2021, portanto, 2 anos atrás, esse fundo estava custando 157. 157, se o VP dele é 92, significa que as pessoas estavam pagando mais de 50% de ágio, ou seja, mais de 50% do que o fundo realmente valia há 2 anos atrás. Por quê? Porque ele pagava um dividendo muito grande, ok? Era a procura do yield, não há dúvidas. Em 2021, olha só, 1,59, 1,33, 1,23, 1,28, 1,15, portanto ele estava pagando um dividendo muito bom e as pessoas estavam indo atrás do yield, mas o preço que eles estavam pagando por esse yield era um preço de chegou a bater 157 aí 10, mais de 150 reais, ou seja, um ágio de mais de 50% para ter um dividendo que na altura não ia dar tudo isso que está dando agora. Ok? Portanto, nós podemos ver aqui que houve uma diminuição dos rendimentos desde o final do ano passado, porque houve deflação, mas esse ano já posso colocar aqui, esse ano já começou, podemos ver aqui a escadinha, olha só, no ano passado com a deflação ele baixou os dividendos, e esse ano, que é o verde, já começou a subir 0,89, 0,94, como a inflação está estabilizando do campo positivo outra vez, os dividendos já estão subindo e temos a oportunidade de comprar esse fundo, que é um fundo premium, um fundo muito querido no mercado, abaixo do VP, ou seja, com um pequeno desconto sobre o patrimonial do fundo. Lembrando que o patrimonial do fundo de papel ele é bem mais realista do que o patrimonial de um fundo de tijolo, que só faz avaliação uma vez por ano. Enquanto que o fundo de papel, a avaliação é diária, o VP ele é diário. Alguns ativos aumentam, alguns ativos diminuem, conforme o preço de mercado, e a cotação do VP ele é diária. Realmente, se está dizendo que temos 3% de desconto, é porque temos 3% de desconto em relação aos ativos que estão na carteira do fundo. Ok? Vou encerrar por aqui, senão o vídeo fica muito grande. 3 fundos interessantes, lembrando que nada aqui é recomendação de compra, são fundos para você estudar e ver se faz parte e ver se faz sentido tê-los na sua carteira. Muito obrigado por ver esse vídeo, não esquece de deixar um like para ajudar o canal a crescer e o vídeo a atingir mais pessoas, se inscrever no canal para acompanhar a minha carteira. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.